E imagina as pessoas aí esquecendo de Jesus, as pessoas frias, e cada vez mais vivendo, né, por benefício próprio. E imagine o mundo normal e de repente some um monte de gente do mundo. Aí carros vão bater, aviões vão cair, sumiu um monte de gente, trem, de repente lá, um maquinista do trem, o piloto do avião, vários motoristas, assim, um monte de uma catástrofe, pessoas sumiram. O arrebatamento aconteceu, e aquelas pessoas que sumiram tinham algo em comum, elas acreditavam em Jesus Cristo e praticavam a palavra dele. Iniciou-se então aí uma fase chamada grande tribulação, que a Bíblia diz que através desse caos aí, imagina essa situação de caos, se levantará um grande líder com uma solução para a paz mundial. Nesse momento Israel já terá a liberdade de construir o seu templo, voltar ao normal, religião Israel, o sacrifício. E esse grande líder vai propor essa paz. Mas por detrás disso, que nós vimos, que ele é um dos cavaleiros, o primeiro cavalo branco que aparece lá, por detrás disso ele tem um grande plano. Por quê? Porque ele está sendo impulsionado, né, literalmente pelo dragão, que nós vimos lá que representa o diabo, que o próprio Apocalipse disse, que esse dragão é a antiga serpente, que se chama diabo, que está aqui no mundo desde lá, enchendo o saco, desde Adão e Eva, ele está lá, importunando. E ele, quando você lê a Bíblia, eu sei que primeiro você tem que ler a Bíblia com fé, mas com o tempo você vai entender que não dá para ler a Bíblia sem entender que o diabo está ali por detrás, colocando situações na vida das pessoas para as pessoas errarem, porque Deus havia prometido lá no castigo que ele deu para a serpente, na verdade que era para Satanás, que o descendente da mulher pisaria a cabeça dele, nesse sentido. E ele então ficou atazanando a vida inteira, o mundo inteiro, derrubando as pessoas. Ele só não conseguiu derrubar um, Jesus Cristo. E ele veio pessoalmente com Jesus Cristo. O restante lá, os demônios iam lá, colocavam situações, as pessoas caíam. Mas ele foi pessoalmente com Jesus, tentou Jesus lá durante os 40 dias lá, no deserto lá, naquele período que Jesus se retirou. Ele não conseguiu. Está em Mateus 4, no início do Evangelho, tem essa situação. Bom, o fato é o seguinte, esse grande líder, então, vai propor essa paz mundial com ideias fantásticas, tecnológicas, e por detrás dele tem o diabo levantando todas essas ideias, né, para ele adorando. Ele não vai adorar Jesus Cristo, ele é um falso líder, né? Mas a ideia, do lado dele vai ter um grande profeta. Nós vimos então que lá em Jerusalém, lá na cidade santa, levantaram 2 testemunhas de Jesus Cristo, vão pregar com liberdade durante 3 anos e meio. Porém, meu amado, a Bíblia diz que de 3 anos e meio ele rompe esse pacto e ele vai querer ser adorado como Deus, sempre apoiado por esse grande profeta, que é o dos dragões, e esse líder, e o próprio diabo. Bom, enfim. E aí, essa religião, né, essa falsa religião, que tem, sabe, se assentado nas costas de muitas pessoas, né? Ou não sei se é o contrário, porque lá a mulher estava sentada no dragão, nas visões dele, e ele estava em cima de muitas águas, ou seja, e ele próprio explica que essas muitas águas eram as multidões, os povos, os reis. Então, existe uma falsa religião nesse sentido, dizendo que todos os caminhos vão levar a Deus. Não é mentira, sabia? Todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Todas as religiões levam a Deus. O problema vai levar a Deus no dia do julgamento, verdade? E você vai ser julgado, ou condenado, ou para a vida eterna. Isso nós vamos ver agora. Por quê? Porque você que está vivo hoje, você que está vivo hoje, você tem a chance de no dia que Cristo voltar, na segunda vinda dele, a Bíblia diz que os vivos serão transformados, os corpos serão transformados em corpos imortais, assim como Jesus Cristo, e não é uma ressurreição, como as pessoas acabam entendendo errado, no fenômeno arrebatamento, os salvos em Cristo já estão com ele, mas por uma necessidade que aí você pode discutir com Cristo depois, os corpos, os restos mortais vão lá juntamente com a alma dessas pessoas que já estão lá, no arrebatamento da igreja é isso.
Bom, e aí começa a tribulação, esse grande líder, durante a tribulação, nos 3 primeiros anos, a natureza é afetada, 1/3 dos animais, 1/3 da água, não é isso? 1/3 da selva. Porém, nos 3 anos e meio, nós começamos a estudar que tem as taças da ira de Deus, porque durante 3 anos e meio, a igreja, quem ficou, vamos pensar assim, vou chutar assim, ó, quem brincou de ser cristão, vai ter a chance de provar que é. Por quê? Porque ou você vai ter a marca da besta, na mão direita ou na testa, ou você não vai nem comprar, nem vender. Mas a Bíblia diz que muitos serão salvos ainda, muitos acreditarão, mas muitos não. E aí, aqueles que perseverarem, vai ter salvação ainda na tribulação. Inclusive, muitos dos povos judeus também se converterão. Por isso que é importante você pregar as Escrituras, contar essas histórias, que quando acontecer, aquela famosa frase, eu não disse, mais ou menos assim, já está escrito. Bom, aí o que vai acontecer? No segundo período, quando começam a derramar as taças, nós vimos o seguinte, que todo alimento, os animais, teoricamente vão morrer todos os animais da água, a mata meu amado, vai ser uma escassez total de alimento. Nós vimos que vai ter um período que os demônios serão libertados, os gafanhotos, a Bíblia diz gafanhotos com cara de dragão, tudo, os próprios demônios lá, mas só vão atingir aqueles que tiverem a marca da besta, que não servirem a Cristo, mas tem muita gente salva lá. Bom, o que vai acontecer com esses salvos durante essa tribulação? Né? Eles vão ser salvos, mas já teve o arrebatamento, já teve lá, a igreja já está lá com Cristo, essa igreja que está com Cristo, espero que seja eu e você, correto? Nós temos essa chance de nos consertarmos com Deus, se tiver alguma coisa errada, pela fé, e aí nós vamos aparecer nessa história hoje. Então, no capítulo 18, bem rapidamente, está acontecendo exatamente essas coisas. Deus tem mostrado para João algumas situações acontecendo. No capítulo 18, observe aí, ó, depois disso, viu outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então, vai cair. O mal não vai subsistir. Vai cair. Não adianta. É que está escrito essa história. E Deus revela isso no finalzinho, Deus vai falar no finalzinho, eu estou revelando isso para que vocês saibam o que vai acontecer, para vocês não serem pegos de surpresa. Pois todas as nações beberam do vinho, da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, olha só que lindo. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Quer dizer, sai dessa Babilônia, para que quando vier as pragas sobre ela, vocês não sofram. Então, Jesus já vai alertando para nós, né? Então, tem pessoas lá que ainda vão conseguir ser salvas. Mas se eu estou lendo isso hoje, então quer dizer que já existe essa Babilônia? Já existe, pessoal. Desde o Antigo Testamento, já existe. O pessoal não vai ser o Papa, vai ser a religião católica, vai ser a religião metodista, presbiteriana, os caras falam um monte de coisa. Mas a religião do anticristo é toda a religião que não te leva a depender do sacrifício de Cristo. Não fica procurando culpado. Se não adora Cristo, meu amado, é anticristo, nesse sentido. Todo poder foi dado para Deus, para Jesus. E aí, pois os pecados da Babilônia acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. E aí ele vai falar, e vai retribuir isso daí.
Eu vou acelerando aí, porque vai ficar um pouco repetitivo. Olha só, por isso, num só dia, suas pragas os alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo as consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que as julga. Então, quando os reis da terra, que se prostituíram com ela, e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Quer dizer, Deus está avisando para todo mundo, mas nem todo mundo quer se dar o luxo de ler. Eu deixei os desenhinhos, não sei se você não está vendo aqui, até aqui já, obrigado, aqui, ó. Eu deixei o marketing ali, pessoal, está hoje ali o Fábio, a Raquel. Eu deixei umas imagens aqui, ó, da mulher em cima do dragão, o dragão aqui, os três, você que está em casa talvez veja melhor, e o próprio Lúcifer aqui comandando tudo isso aí. E aí, meu amado, no capítulo 19, olha o que acontece. Depois disso, ouvi dos céus, algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, assim, Deus condena isso. Eu sei que às vezes você quer uma resposta direta, Cícero, então o que eu tenho que fazer, né, para não cair nessa arapuca? Porque às vezes o meu pensamento, eu vejo algum irmão fazendo alguma coisa, eu já sou o juiz, o júri, eu já sou o advogado de defesa, o acusador, o promotor, eu já sou tudo, e já dou a sentença. Então, não, nós temos que aprender. Eu sei que às vezes, por exemplo, assim, estou falando dentro da igreja, tá? Às vezes você sabe que um irmão aqui, fora da igreja, está fazendo alguma coisa errada e acha que ninguém está vendo. Deus está vendo. E se Deus te mostrou, você tem que chegar. É muito difícil isso. Irmão, vamos orar? Vamos orar? Vamos ler? Sei lá, arruma uma maneira. Vem cá, vamos ler um texto? Se você não tiver coragem de falar, ó, eu vi você fazendo isso e tal. Mas, por quê? Porque a Bíblia diz que você deve procurar o irmão e conversar com ele. Se ele... Na verdade, pisei na bola. Aí se ele se arrepender, você ganhasse o irmão. Mas a gente não faz isso, né? Já sai contando para todo mundo, eu vi o cara bebendo, eu vi o cara fumando. Mas é assim, tá? Estamos errando também. Deus vai cortar a sua língua nesse sentido. Estou falando sério, nós temos que aprender, que não é brincadeira. Às vezes, tem uma irmã comentando hoje, você tem que se alegrar com as conquistas do seu irmão. É uma família. Entendeu? Nós temos que nos alegrar, nós temos que dividir esse pão. E, meu amado, Deus fala o seguinte para nós, olha, segue a Cristo. Qualquer o evangelho que for pregado a não ser este, se for um anjo pregar outro evangelho, seja anátema. O apóstolo Paulo fala isso. Então, nós temos que ler e entender de que toda religião tem que te levar a Cristo. É o cristocêntrico. Cícero, como assim? Então, assim, Jesus vai falar, de graça você recebeu, de graça você dá, você não tem que cobrar nada por oração, por bênção, por nada. Então não tem que dar dízimo, aí você já chuta o balde. Não estou falando isso. Você tem que participar da obra, você tem que contribuir com a obra. Mas isso é coração no altar. Mas quanto? 10%, 20%, 30%? Olha, o 10% é uma referência. E aí, já causou muita discussão isso. Mas e se eu quiser dar 20? Bem, sei que sabe. Mas se eu quiser dar 5? Não, 5 não, tem que ser 10. Peraí, então, já viu que loucura que é? Então, é entre você e Deus. Tem coisas que é entre você e Deus e ninguém tem que saber. Mas você tem que participar. Quando você tem coração grato, meu amado, o que Deus pedir, você dá para ele. Por quê? Aí no capítulo 19, ele vai alertar a vitória. Aconteça o que acontecer, a vitória é certa. E ele vai alegrar o coração de João. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. A fumaça que dela vem, sobe para todo o sempre. E aí os 24 anciãos, né, e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. E exclamaram, amém, aleluia. Que você já esqueceu. Quando ele foi lá para o céu, lá no capítulo 4, lá, ele viu as 4 seres viventes, representando toda a criação. São 4 anjos, que aparecem em Ezequiel também, representando toda a criação, e os 24 anciãos, representando
os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, ou o Antigo, o Novo Testamento, você que sabe. Bom, então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então, assim, a nossa vitória é certa. Você é a noiva do Cordeiro. E aí João vem dando essas pinceladas, ele vai e volta, vai e volta. Vamos pegar a sequência. Olha só, quer ver? Vamos embora. E aí, olha só, vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, presta atenção, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É um outro cavaleiro, é o 5º cavaleiro do Apocalipse. Olha o que acontece. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, como a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho e furor da ira do Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que está nesse cavalo? E vocês não têm certeza que é Jesus Cristo? Está dizendo que, no capítulo 19... enquanto toda aquela festa, o falso líder, juntamente com o profeta, o demônio estão destruindo os santos, estão querendo guerrear contra a cidade santa, o céu se abre. Jesus vem então, nesse momento, aí, ele não pisa, ele vem com o exército, e olha só, viu um anjo que estava em pé no sol, que gramava em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu. Então o anjo chama todas as abutres, por quê? Porque vai ter a guerra. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e os seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. Então, vi a besta, olha só, vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Você pode não acreditar, mas o diabo, esse líder, essa besta, esse falso profeta, eles vão convencer as pessoas. Eles vão convencer as pessoas de que eles são capazes de destruir Jesus, que é só um mito. E eles vão marchar, vamos acreditar assim, lá para a cidade de Jerusalém, vão se reunir, lá que é o centro lá, vamos pensar assim, e para destruir. E nesse momento, Jesus então, ele vem nesse cavalo e vai colocar fim na festa, vai acabar com todo mundo, preste atenção, todos que estão ali, reunidos com a grande besta, olha lá, vamos ler. Vi a besta, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Olha só. E os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Então, o líder e lá o falso profeta são lançados vivos lá. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as carnes deles. Se levantaram para lutar contra Jesus Cristo, está escrito no capítulo 19, e aí, lançado o grande líder, o falso profeta, lá no lago do fogo, e todos morreram. Todos. Acabou. Presta atenção para você entender o que vai acontecer agora. Todos que estavam perseguindo a igreja, todos que levaram a marca da besta, morreram.
E muita gente, durante a grande tribulação, que não negaram a Cristo, sobreviveram. E muitos morreram, não negando a Cristo. E os que sobreviveram, o que vai acontecer? E aí tem um milagre, tem um mistério que nós vamos ler agora, que a Bíblia vai dar a entender que aqueles que passaram pela grande tribulação e que morreram, vamos ler. Ó. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Segura aí. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Está escrito aí. Bom, deixa eu parar um pouquinho. Espera aí. O diabo foi preso. Não tem mais falso profeta, não tem mais ninguém contra Cristo. Sobreviveram muitos. Os que sobreviveram vão viver esses 1000 anos. Vai nascer filho, vai nascer neto, bisneto, são 1000 anos. Já vai para pôr bastante gente aí durante 1000 anos, certo? No mundo inteiro. É que nós temos a visão bairrista, paulista, capitalista, brasileirista. Nós estamos falando de população mundial. Uma vez, um dos profetas que não se prostrou, né, lá para os outros deuses, Senhor, só eu não se prostrei. Não, fica tranquilo. Tem mais de 6.000 profetas lá que não se prostrou. Quer dizer, fica quietinho, hein? Ele quis se gloriar para Deus, sabe? Só eu que não ajoelhei. Isso, não sabe de nada, coitado. Tem muito mais gente que não se prostrou. Então, não é só você. É uma visão no mundo. Tem muita gente cristã, acredite, meu irmão. Tem muita gente aí que serão salvas. E aí, olha o que acontece. Versículo 4. Vi tronos em que se assentava aqueles, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Calma aí, nós vamos interpretar isso já. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, literalmente, aí, vou explicar uma visão. É como se, até aí, valesse a primeira ressurreição de verdade de Cristo. O significado da ressurreição. Quer dizer, aqueles que morrem em Cristo, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu, ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. A ressurreição tem esse significado. Eu me fiz de sacrifício no seu lugar, tá? Agora, eu quero que você viva a minha vida. É o significado da primeira ressurreição. E aí, aqueles que foram arrebatados, não está dizendo que eles vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Está dizendo que aqueles que passaram pela grande tribulação, que eles vão ressuscitar para viverem com Cristo. E serão sacerdotes, olha só, felizes os santos e os que participam da primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Aí você diz, senhor, estou meio confuso. Como assim? Porque, literalmente, essa é a primeira ressurreição de humanos ali. Mas não é a primeira ressurreição de Cristo. O participar da primeira ressurreição, você que conhece Cristo, a sua participação vai ser no arrebatamento. Procure entender. Você tem a chance de ser arrebatado. Se você viver
Como Cristo falou para a igreja, porque você guardaste a minha palavra em todos os momentos e não me negaste, eu não vou deixar você passar por aquela tribulação. Mas, se você passar, você vai ter chance. E aí, é como se eles fossem exemplos agora para aqueles que sobreviveram ali. Porque a Bíblia diz, e aí reinar com Cristo, volta lá. O restante dos mortos, felizes os santos que participam da ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Que segunda morte? Nós vamos ver depois do milênio. Depois do milênio, rapidamente vocês vão ver que é onde todo mundo que não ressuscitou, e todos aqueles que nascerão e morrerão durante o milênio, sem o diabo ficar atazanando, enchendo o saco. Foi o diabo, quero ver a desculpa. Entendeu o que eu estou falando? Só que aí a Bíblia vai dizer que o diabo depois de 1000 anos vai ser solto. E ele vai conseguir levar um monte ainda, vocês vão ver, contra Deus. Mas, vamos ver, a segunda morte, então, o que é a segunda morte? É que vai ser depois do milênio, tá? E olha só, e essas pessoas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, é o reino milenar de Cristo, mas a Bíblia não diz que Cristo vai estar na terra, nesse momento. Porque, na verdade, a Bíblia diz que você já é reino, você já é um reino e sacerdote. Nós já falamos sobre isso, né? A Bíblia diz, você é um reino. Como assim? Deus decidiu, o Espírito Santo, habitar dentro de você. É que nós não entendemos muito isso. Não é verdade? A gente não explora. Nós, batistas, a gente não explora muito isso. Nós temos que explorar. Tem gente que já fantasia demais, mas nós temos que buscar isto. Porque a Bíblia diz que eu já sou um reino, que eu já sou o sacerdote. Então nós temos que experimentar isto. É como se essas pessoas aí, elas vão ter a chance de reinar com Cristo e de ser sacerdote. Nós temos essa chance hoje. Eu não sei se estou filosofando demais com você, mas você tem a chance de ser reino de Cristo, de ser servo de Cristo, de reinar com Cristo. Mas Cristo não reina aqui nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno, o sistema que governa tudo, e está aí, é direcionado ao dinheiro, ao ter, ao possuir, a qualquer custo. E Jesus, não. É você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentadas, é depender dele. Então, a Bíblia diz o seguinte, olha, dá a entender que quem passar pela tribulação vai ter a chance de reinar com Cristo, de demonstrar isso, e ser exemplo para todo mundo aí que passou pela tribulação, tá bom? Nem todos vão morrer. Bom, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Essa expressão Gog e Magog é uma expressão tudo contra Deus. Uma expressão de luta contra Deus. Pensando assim, existia uma batalha no livro de Juízes, onde o povo estava lá também, preso em caverna, não podia fazer nada, sendo perseguido, e Deus vai lá e livra. A Bíblia diz que quando terminar os 1000 anos, o diabo vai ser solto, e ele vai passear pela terra e vai novamente, fácil, colocar na cabeça daqueles que não têm certeza, porque o tempo vai passando, e de geração para geração, se você não buscar experiência com Deus, você vai viver de bênção da avó, do bisavô. O meu bisavô, aconteceu isso com o meu bisavô, com o meu avô. Você vai ter que procurar experiência com Deus para você contar, aconteceu isso comigo, cara. Diferente, não é? Fala sério. Você sentir Deus sustentando, é diferente isso. Mas aí o diabo vai arrastar um monte aí, vão se reunir para batalhar, para cercar Jerusalém, aí sim, que é lá, vão cercar a cidade santa. Como aconteceu nas batalhas do Antigo Testamento, as pessoas, os reinos cercavam lá, ficou 3 anos cercado lá, Jerusalém, um monte de gente lá, muitas batalhas. Bom, as nações, olha só, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu,
e os devorou. Simples assim. Nossa, Cícero. Mas e na Bíblia? Na Bíblia tem história assim, sabia? Na Bíblia tem uma história fantástica que cercaram Jerusalém, tinha uns 2 ou 3 dos leprosos na porta, não podiam andar, ficaram lá isolados. E eles não podiam entrar porque a cidade não deixava. E se eles fossem lá para o campo, tinham lá os inimigos. Aí, quer saber? Você vai morrer mesmo? Vamos lá. Porque a gente morre pelos inimigos. A gente é leproso mesmo. E aí eles vão lá, e os inimigos são todos mortos. A Bíblia diz isso. Estão todos mortos. Israel não deu um tiro, nem uma flecha. Deus livrou Israel. E aí é quando eles conversam entre eles, e aí? Olha a conversa dos 2 leprosos. E aí, vamos ficar por aqui? Tá, não. Vamos avisar o pessoal lá. Eles voltaram e avisaram o pessoal que os inimigos estavam mortos. Então é assim. Você está cercado, muitas vezes você não percebe, mas Deus está te livrando de muitas coisas, meu amado. Acredite. Deus está te livrando de muitas coisas. Mas aí vamos para os fatos, né? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já havia quem? Lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo. E esse é o destino para todos. Vou ler. Ó. O diabo foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já está o falso profeta e a besta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o. Esse é o destino para quem não crer em Jesus Cristo. E não adianta. E não adianta ficar me vestido bonitinho, se eu não me encontrar, o meu coração não se encontrar digno, não aqui na tua presença, na presença de Deus, na sua ausência, onde eu estiver, Deus está me conduzindo, alertando, você é exemplo, você tem que fazer isso, toma cuidado, e pessoas vão se levantando para tentar pegar a falha sua, para te derrubar, em todo lugar, acredite, pessoal, às vezes o faxineiro não valoriza o emprego dele, está desempregado, arrumou um emprego de faxineiro, eu sou faxineiro, você arrumou um emprego, é o seu sustento, Deus te deu, vamos embora, fica firme aí, e tem gente que quer seu lugar, vai te derrubar, toma cuidado, se você não limpar direitinho lá, não é, fala sério, em todo lugar, e aí o diabo vai ser lançado, então nós precisamos ter essa consciência. Bom, e aí, depois vi um grande trono branco, e aí sim, e aquele que estava sentado, e nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Olha lá. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e havia ali livros abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Não é você, meu amado. Não é você que está sendo julgado ali. Você tem que entender isso como cristão. Não é você que está sendo julgado ali. São aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. Mas eu pequei. Isso é um relacionamento entre você e Deus. Você, sem Deus, não é nada. Deus sem mim, sem você, continua sendo Deus. O fato de você errar, e Deus permitir que você esteja errando, é que Deus quer trabalhar exatamente aquilo na tua vida, para você valorizar mais a Ele, não aquele prazer momentâneo, não aquela satisfação, né, efêmera, passageira, não é. Então, quando você errar em algum lugar, automaticamente, e agora o que eu faço? Você errou, você sabe onde você errou, sabe? Então, volta lá e corrige, não pecas mais, não peques mais, e essa é a nossa vida. E olha para frente, não fica aí se remoendo, não. Olha para frente, vai vir situações novas, e vai aparecer aquela mesma situação, aí você não vai errar mais, aí você aprendeu a lição. Antes de você errar, você tem que olhar assim, peraí, bom, se eu errar aqui, eu vou ter alguns momentos aqui de felicidade e tal, mas daqui a pouco eu vou ficar mal, porque eu vou ter que prestar conta para Deus. Então, assim, aí você vai errando menos. É diferente, é muito interessante. E isso é viver com Cristo aqui, é reinar.
Nesse mundo jaz o maligno. Bom, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado. Então, querida irmã, olha só, nesse momento aí, não é você que está sendo julgado, tá bom? Você já foi arrebatado, presta atenção, você já foi arrebatado, e você está no céu com Cristo. Você já foi julgado e encontrado digno de estar com Cristo, na sua morte agora. É isso que você tem que entender, correto? Bom, e aí, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago do fogo é a segunda morte, entenderam? É a segunda morte. A primeira morte é você vai morrer, e a sua alma ou vai ficar no Hades, lá esperando esse dia, ou automaticamente é levada pelos anjos na presença de Deus. É Ghost, sabe aquele filme Ghost? Lá é aquilo lá. Você vai para a presença de Deus, glorificar a Deus. Aí me perguntaram lá, mas será que a gente vai se reconhecer no céu? Eu falei, eu não quero nem saber seu nome lá. Mas, fiquei aquela curiosidade, será que a gente vai se lembrar? Não, não sei. No exemplo lá de Lucas, quem se lembrava é quem estava no inferno. Quem estava no céu, o Lázaro estava abraçado lá, feliz da vida com Abraão. Entendeu? Mas, se você quiser se lembrar, é que é outro pensamento lá, né? Bom, enfim, e aí, olha só, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no... E aí é só festa. Os 2 capítulos finais, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu amor. Quer dizer, ela vem no formato de um cubo, até lindo, sabe o templo? No formato de um cubo, perfeito. Está lá, o novo templo, perfeito lá. Fantástico, olha que lindo. Está escrito, ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Viu que lindo? Assim, é viver, é nova Jerusalém. Mas eu te pergunto uma coisa. Deus não enxuga suas lágrimas hoje? Deus não habita dentro do seu coração hoje? É que nós não aproveitamos isso. Por que não? Porque nós somos inseguros. Nós somos inseguros, nós achamos que não somos felizes, nós achamos que temos menos do que nós merecemos, nós achamos que Deus não ama a gente, porque a gente não tem nada para oferecer para Ele. Você não tem mesmo. É uma coisa, você não tem nada para oferecer para Deus. É por um milagre, Ele passa a habitar dentro de você, Ele coloca louvor na sua vida, e Ele recebe o louvor que Ele colocou dentro de você. Não sei se você está entendendo. Às vezes você acha que é você que está ali. Não, é Deus que está através de você, emitindo louvor. Não sei se eu estou falando muita besteira, porque assim, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está conectado em mim, o meu pai, pode dar uma podada para você dar mais fruto ainda. Aquele que não está, sai fora. E sem mim, você não pode fazer nada para mim. Então você faz para Deus, com Deus, por Ele. É Ele. Uma vez eu tentei explicar isso, imagine você gosta de futebol, começou a jogar tênis, né? Tem uns irmãos nossos aqui, o Robson, o pessoal começou a jogar tênis. O Fábio, né? Então os pessoal, os craques aqui, também jogam tênis, né, Flavinho? Começou a jogar tênis, né, Flavinho? Saiu do futebol, né? Os caras saíram do futebol do pé, foi o camão. Aí pegaram a raquetinha, olha só os caras, presta atenção. Os caras compraram o livro de regras. Espera aí, vou dar uma viajada. Imagina os caras compraram a roupinha. Tem a soquete e tal. A raquete, a melhor raquete. Leram todo o regulamento.
compraram a bolinha, essa aqui é a melhor? Essa aqui, beleza, vamos embora. E aí começaram, não acertavam uma bola. Caramba. Mas eu tenho a roupa, eu tenho um livro de regras, eu tenho a melhor raquete, eu tenho um uniforme, eu estou aqui, eu estou parecendo um tenista. Mas eu não consigo jogar. Aí um deles tiveram uma ideia. Vamos contratar o melhor tenista brasileiro. Quem é hoje? Esse é o Guga. Guga, o Menegino, eu lembro só desses caras. Tem mais ovo aí, né? Aí eles contrataram. Aí os caras vêm, tudo lá, aulinha, vamos lá, se reúne na igreja, eu vou dar aula para vocês. Aí o profissional vem aqui, faz assim, uá, ainda fala, né? Não sei porque, assim, aí os caras, agora sim, hein? Tivemos aula com o melhor. Agora nossa vez, vamos lá para a quadra. E erra tudo. Aí um deles tiveram uma ideia. Se nós pudéssemos, né, com a pureza do coração, pegarmos assim um velcro e amarrarmos o nosso corpo, deixar o nosso técnico aqui atrás de nós, e nós deixarmos ele jogar a partida com o nosso corpo. Vai, fica firme aí, Cícero. Aí está aqui, estou aqui amarrado. Igual aqueles caras que dançam aquelas bonecas no centro, marionete, que ela pega e dança com ela assim, não é? Se fosse possível você jogar uma partida, se fosse com o mestre aqui atrás de você, deixa o corpo aqui, eu jogo com você. E você vem, nossa, eu estou acertando tudo. Isso. É assim a vida cristã. Você tem a Bíblia, que é o livro de regras. Né? Você tem o mestre Jesus, que é a palavra, o verbo se fez carne e habitou, para dar um exemplo. Você conhece, você estudou, você lê, mas você vai jogar a partida e só faz a coisa errada. Aí Jesus teve uma ideia. Olha, eu vou vencer, eu vou subir, e vou pedir para o Pai enviar o Consolador para você. O Consolador, ele vai habitar em vocês. E vai fazer vocês lembrarem das coisas na hora certa, no momento certo. Mas ele tem que jogar a partida com vocês. É isso aí. Quando você vem para cá, e você vê ali Deus está enxugando as lágrimas, é que nós estamos perdendo a oportunidade de jogar a partida hoje aqui com Jesus, com o Espírito Santo habitando em nós. A gente não entende isto. E aí ele falou o seguinte, olha, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, tá? E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, cobrando, gratuitamente. Mas não pode ser, a salvação não pode ser de graça. Tem que custar alguma coisa. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. E nós temos que entender isso. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. E eu vou acelerar, porque o vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E aí eu deixei destacado aqui, porque eu vou ler, porque as pessoas vão tentar, olha que loucura, as pessoas vão tentar procurar os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. E ao invés de você dar mais valor para você, que é o vencedor, você vai ficar olhando, ai, coitadinho daquele. Não, nós temos que orar para que Deus dê oportunidade para aquele mentiroso, para aquele idólatra, para aquele promíscuo, para aqueles que praticam feitiçaria, para os mentirosos, para tudo que você faz, glória a Deus, sai de você, e para aquelas pessoas terem a oportunidade de conhecer Jesus. E aproveitar a oportunidade que nós não estamos aproveitando. De ser sacerdote dele, de ser reino dele. Estou falando nós, hein? Estou falando você, não. Nós. Então, mas o que eu faço então, Cícero? Vou largar tudo? Não. Deus não vai retirar você do mundo.
Ele quer que você influencie o mundo. E não é fácil. Não é. Mas você vai para o céu. Jesus vai, ao invés de você ir lá para o céu, você vai viver lá. Mas, como é o seguinte, Deus decidiu vir viver com você aqui, habitar. Entendeu que milagre que é? Lindo demais, nós temos que entender. E aí, meu amado, não adianta, está escrito, viu? Está escrito aí, que é assassino, mentiroso, idólatra. Mas você não vai jogar isso na cara deles. Eles têm que ler. Na verdade, o mentiroso, ele tem que se sentir mentiroso. Porque tem gente que vive tanto na mentira, que nem dá mais para saber se é verdade ou não, entendeu? É natural isso. Tem gente que foi educado, cresceu aprendendo algumas coisas, reproduz o que o pai disse, o que a mãe diz, ele não é nada ainda. Ele não tem opinião própria ainda. Ele vive de teorias. Mas segundo o pesquisador, segundo isso, tá, mas está aí você. E você? Não, então, o que você já viveu que te dá condições de decidir, definir qual teoria você vai seguir? Então, só para vocês entenderem, entendeu? É isso aí. Bom, olha só, e aí, que mais? Olha só, isso aqui é legal, hein? Ó. Um dos 7 anjos, estou terminando já, segura aí. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, ei, venha, te mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito em um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então, está lá. E no capítulo 22, ele vai repetir. Quer ver? No versículo 22, não vi templo, olha só, não vi, no versículo, lá no céu depois, hein? Não vi templo algum na cidade, não vi templo nenhum, não tinha templo, não vai ter mais templo, não. Versículo 22, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não vai ter mais templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra declararão a sua glória. Vai ser uma vida diferente. E no capítulo 22 também. Então, para terminar, segura um pouquinho aí. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, que, claro como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da principal rua da cidade. De cada lado do rio estavam as árvores da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Meu amado, vai ser uma vida na presença de Deus. Versículo 4, eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Está na cara que você é cristão, mais ou menos assim, sabe? Está na cara que você vai servir a Cristo. E o anjo me disse, versículo 6, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aí o João fala, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, cai nos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. O João caiu, né, para adorar o anjo. Aí o anjo falou assim, ei, faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Meu amado, esse é o livro do Apocalipse. E ele fala assim, e apesar disso tudo, olha que profundo, apesar disso tudo, continue o justo a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E aí, ele fala assim no finalzinho, quer ver? Deixa eu pegar aqui para a gente terminar, muito legal. Ele fala assim, olha, declaro a todos que ouvem a palavra dessa profecia, desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, as pessoas têm um pouco de medo de falar
de Apocalipse por causa disso. Entendeu? Então, meu amado, mas assim, se você ler, e é necessário depois você ler alguns outros profetas para compreender melhor, você vai assim, olha, você não vai acrescentar nada. Tem coisas ainda que são mistérios. Mas o principal do livro é, ei, eu sou o Senhor da história. Você é a minha igreja. Você tem a chance de viver a eternidade comigo. É só isso. Adore a Deus. Seja um espelho. Tem um louvor que a gente não pode cantar. Não é que pode cantar, né? É que não adora a Deus. Mas assim, eu queria olhar assim para você e falar assim, olha, eu não consigo ir além do seu olhar. Tudo o que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você produz ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas alvo puro de o fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. É um hino que não adora a Deus, mas adora a Deus, assim, você é o espelho, que você reflete a imagem do Senhor. Não fique preocupado se o mundo ainda está, porque não adianta. E Deus fica na verdade, viva na verdade. A verdade prevalecerá e vai libertar você de todas essas coisas do mundo, tá bom? Obrigado pela sua atenção, espero que Deus tenha falado com você. Meu amado, Deus se revelou para que nós pudéssemos andar em segurança. Ele está conosco, Ele é o Senhor da história. Amém? Beijo para você, obrigado e até a próxima semana. Nós vamos estudar mais um livro interessante, não perca.